Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Me apresentar, eu sou Marfisa Reis e é com muito prazer que eu faço parte da coordenação desse cineclube junto a Ana Sueli Vieira, Maria Cristina Marrei e a Maria Helena Maia. O cineclube é uma programação, entre outras, né, sempre interessantes, que a SBPA nos oferece nesse formato online, e acontece mensalmente na última segunda-feira. Então já fica o convite para o próximo mês. Aqui são apresentadas leituras simbólicas de vários filmes, com foco sempre na psicologia analítica de C.G. Jung. E gosto sempre de lembrar que a arte nos fala do que é possível em nós. Então, cada, cada um tem a sua leitura, né? E para ampliar a nossa análise ao final da apresentação, nós abrimos para vocês, para que vocês possam contribuir. Se não der para falar, escrevam no chat, tá? Esse é o primeiro cineclube do ano, e no mês do Oscar, né, a maior premiação de cinema. Então, eu quero aqui ressaltar a importância dessa arte, porque o cinema tem essa função de despertar a consciência. E começar com valor sentimental, homenageamos o cinema. Esse filme poderoso e potente que nos mostra que o cinema cria memória e memória cria história. Assim como nos mitos, organiza experiências humanas, universais, cria imagens arquetípicas e permite contato com conteúdos muito profundos, né? Muitas vezes, quando numa sala de cinema, nós vivemos como um rito psíquico coletivo. Eu vivo muitas vezes assim. E, e a gente sai dos filmes, do cinema, às vezes impactadas, né? E precisamos de tempo para nos recuperar. É um espaço onde a dor pode ser vista à distância, né? Eu senti isso imensamente no filme Hamlet, antes de Hamlet. E eu espero muito que alguém venha falar sobre esse filme aqui. Então, mas aí trazendo essa questão do processo criativo, para Jung, esse processo criativo consiste numa ativação inconsciente do arquétipo. E ele diz assim, aspas, toda referência ao arquétipo, seja ela experimentada ou apenas dita, é perturbadora. Isso é, ela atua, pois ela solta uma voz em nós muito mais poderosa que a nossa. Este é o segredo da ação da arte. Fecha aspas. Volume 15. Então, é porque a arte ela reflete a vida, né? E provoca a nossa capacidade imaginativa, a nossa subjetividade. E há mais de um século, imagens e linguagens vêm revolucionando a nossa maneira de ver a vida. E nessa riqueza cinematográfica da trama, direção, atuação, arte, estética e etc., né, o nosso olhar aqui é sempre a narrativa simbólica. Lembrando, eu gosto de lembrar sempre que há leituras várias, né? Porque nas telas as imagens surgem e nos revelam, em especial nesse drama familiar, pois todos nós vivemos em família, né? E eu aproveito também para reforçar o valor dessa programação
e o sentimento alegre de estarmos aqui, né? Imagina, foram quase 300 pessoas se inscreveram. Tiveram, não estão todas, mas tiveram a intenção de participar. Isso importa, porque nos diz que foram provocadas pelo filme, né? E essa é a arte que nos encoraja a reconhecer nossos problemas, reflexo, um espelho, as imagens. E aqui vamos buscar compreendê-las num sentido sempre mais amplo da cultura e sua relação com a psique. Hoje o filme é o Valor Sentimental. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? E quem vai nos apresentar é a nossa colega querida Ana Sueli Vieira, autora do livro Lívia e Guma, ou a história que Jorge conta e que eu reconto navegando nos mares junguianos. Vou ler seus créditos aqui na orelha do livro. Ana Sueli nasceu em Ilhéus, na Bahia, onde ficou na infância e adolescência. Foi médica pela Escola Baiana de Medicina, especialista em neonatologia, mestre em medicina materno-infantil pela Universidade Federal da Bahia. É analista junguiana pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e aí, portanto, membro da International Association for Analytical Psychology, na IAP. E pós-graduação também ela fez em Psicologia Analítica pelo Instituto Junguiano da Bahia. E coautora de um livro de poemas também. Poeta também, né, Sueli? Ana Sueli. Aspirante Então, a. é aspirante a... Tem a veia poética, que beleza. A palavra está com você, Ana. Peraí, que eu já me. Felipe, fique por perto. Acho que deu. Felipe está sempre por perto. Então, boa noite a todos e todas. É sempre muito bom estar aqui com vocês, falando de cinema, falando de arte, falando de Jung. Conforme a Marfisa falou, nós vamos hoje refletir sobre o filme Valor Sentimental. Eu achei um filme assim encantador. Fiquei muito tocada quando vi pela primeira vez. É, é um filme que eu fiquei imaginando assim. Eu e Marfisa até conversamos hoje um pouquinho da gente de eu poder falar um tempo menor para que a gente possa discutir, porque são muitos temas que esse filme traz, né? Então eu fiquei imaginando essa coisa da, do parental, né? Da morte, da depressão, das ausências, dos traumas geracionais da casa, não é? Então, muita coisa que eu ouvi sobre o filme coloca a casa como a protagonista do filme, né? E realmente tem uma importância simbólica muito grande. Então, eu vou começar, vou contar o filme na medida que eu for contando a história, vou trazer algumas provocações e em seguida a gente vai abrir para que vocês possam compartilhar conosco o que também sentiram, tirar dúvidas, trazer contribuições. Então, aqui a ficha técnica do filme, né? É a direção de Joaquim Trier, fez aquele outro filme, A Pior Pessoa do Mundo, né? Muito interessante também. Desde a primeira vez que eu vi o Valor Sentimental, ele
percebi assim uma semelhança muito grande com Bergman, né? E realmente tem se falado nisso. Ele sempre trabalha nos roteiros com esse outro companheiro, Eskil Vogt, e o elenco está aí descrito. A gente tem a Renate Rispe, Stella Stargard, e esse nome que é difícil da gente pronunciar, e Ellie Fenning. Foi produzido em 2025 na Noruega, em colaboração com a França, Suécia, Dinamarca e Reino Unido. Bem, é um filme cheio de alma, não é? E por isso eu trouxe essa citação do Hilma para começar a nossa conversa sobre o valor sentimental. Então, a alma é uma perspectiva a partir da qual percebemos a vida. É uma forma de compreender a psique na psicologia inspirada nos arquétipos, conforme a Marfisa falou. Eu gosto muito de pensar em arquétipo como uns olhos d'água, né? Nascentes, de onde surgem imagens capazes de interferir na vida, no comportamento, na arte, nos sonhos. Partes de mim, partes de cada um, com pontos de vista diferentes dos nossos, não é? Então, personalidades com autonomia e que se expressam através de mim. É isso que a gente vai perceber aqui nesse filme. Bem, aqui está a casa, né? Uma casa diferente dentro de Oslo, né? Então a gente vê que o filme começa com um passeio pela cidade, mostrando um cenário completamente diferente da casa do nosso filme. Então, a casa de madeira, uma estranha no lugar onde ela repousa, antiga, né? Vermelha, verde, marrom. É uma casa com personalidade, uma casa almada. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo muita alma nessa casa. E o filme começa com um passeio pela cidade. A música Dance Girl é uma música de 1972, e eu me lembrei e fui buscar. Realmente está voltado para uma jovem que dança, né? Então fala de uma jovem que dança livre, sozinha, sem se importar de ser observada. Então ela dança como se ela estivesse com ela mesma. É, o, o filme também começa com Nora colocando que o narrador coloca que tudo começou com uma redação que Nora teria que fazer na sexta série, em que ela tinha que se colocar como um objeto e falar como se fosse ele. Então, ela escolheu a casa da família. Uma escolha super interessante, né? Então, dentro da proposta do pensamento junguiano, a gente compreende que a psique inclui o mundo, que a alma em todas as coisas, cada coisa em nossa vida urbana é construída tem importância psicológica. Então, isso é uma demanda importante dentro do pensamento junguiano. Então, aqui o passeio em Oslo, árvore, céu, tem um cemitério. Então, o cemitério vai aparecer novamente aqui no cenário. Nada é como um sonho, nada é por acaso num sonho, nada é por acaso na arte. Então, a gente já poderia caracterizar aqui que tem uma chamada para a morte, para o mundo das trevas, para esse olhar mais para baixo, né?
Nora lembra que a barriga sacudia quando ela e Agnes, a irmã, desciam pela escada e saíam pela porta dos fundos, buscando o atalho. Assim a casa não podia enxergá-las. Então é uma casa viva, não é? Uma casa que enxergava ela, e que elas escondiam, driblavam a casa para, num determinado momento, elas fugirem do olhar que ela podia ter sobre a dupla, não é? É uma casa onírica, encantada. O Bachelard, ele traz que o mundo real apaga-se de uma vez quando se vai à casa da lembrança. Então, realmente, a gente entra já no mundo inconsciente, no mundo onírico. De que vale as casas da rua quando se evoca a casa natal, a casa onde se adquiriu sentido de intimidade? Como a casa de sonhos, a nossa casa onírica. Então, isso é uma indicação bem interessante. Existe um capítulo nesse livro, A Terra e os Devaneios do Repouso, do Bachelard, que ele fala só sobre a casa onírica. Ele diz assim: qual é mais importante? A casa onde nós dormimos ou a casa dos sonhos que nós vamos quando dormimos, né? Então, é bem simbólico, bem interessante o que ele traz. Bem, a casa, nossa casa, né, essa vista por alguns como protagonista do filme, tem um defeito de nascença. Segundo Gustav, né, o pai, o cineasta, o pai das meninas, né, de Agnes e Nora. Então, ele relata que desde quando ela foi, segundo o que ele soube, né, porque a casa tem mais de 100 anos, tem rachaduras, desmoronava de forma sutil, então ela desmorona, vai afundando lentamente, aos poucos, segundo seu pai. Nora conversava, tinha uma relação de conversa, de papo com a casa, né? Perguntava: será que a casa preferia estar vazia ou cheia? Será que ela sentiria cócegas? Gostaria de ser pisada? Gostava de ser pisada? Então, ela tinha esse tipo de relação. Aqui as rachaduras, né? As marcas do tempo na casa, o atalho, né? Que elas fugiam dos olhares, e a história, né? A narrativa sobre a casa. Então, falava-se que seu tataravô morreu no quarto em que sua avó nasceu. Em seguida, isso foi o quarto dos pais. Antes deles, muitos já tinham vivido ali, pessoas e animais de estimação. Um tempo como um instante no céu, no ar. Isso era como o Gustav relatava o sentimento que ele tinha sobre a casa. A alma da casa, com seus ruídos e suas histórias. Processo psíquico para Jung tem tudo a ver com o pensamento que o filme traz. Não é algo que começa como se nada houvesse antes, mas é uma repetição de funções que estiveram permanentemente em preparação. Foram herdadas com a estrutura do cérebro. Os processos psíquicos para ele precedem, acompanham e sobrevivem à consciência. Então, isso realmente demarca essa primeira temática que a gente traz em relação a gema, um dos mitologemas dessa história, né? Então,
A gente vai observar que, assim como a casa tem os seus traumas transgeracionais, as pessoas aqui também vão apresentar os seus respectivos traumas, né? Que, conforme o Jung coloca, está além do concreto, além do orgânico, né? Existe também essa transferência a partir do psíquico. Então, Nora relata que na redação que ela fez, ela não falava das brigas, né? Ela não relatava a briga. Eu penso que essas brigas apareciam nos sintomas, né? Quando ela releu a redação, percebeu que não tinha usado em nenhum momento a palavra briga. Escrevia barulho, o barulho que os pais faziam. Para ela, o que a casa achava pior era o silêncio. Então, aqui, ó, ela não via a briga, mas ela está aqui de travesseiro no ouvido, né? Então, provavelmente, ela escutava, né? Quando o pai partiu, a casa ficou mais leve. Os barulhos que os pais faziam desapareceram, mas a casa sentiu falta de outros sons que ele fazia, na observação da Nora, que é a filha mais velha. A ausência do pai é literal, além de simbólica. Ele era um cineasta famoso, renomado. Ele, quando as meninas, Nora está adolescente e Agnes um pouco menor, eles se separam, né, o casal, os pais. Ele vai para a França e realmente a ausência dele se apresenta de uma forma bastante acentuada. Ele desenvolve uma carreira de sucesso e se afasta da família. Essa ausência é sentida, pelo que a gente pode perceber, mais pela filha mais velha, por Nora. Então, e daí surge um outro tema, né? O Jung coloca que o mitologismo pode surgir a qualquer tempo e em qualquer lugar, sem que houvesse a menor possibilidade de transmissão, ele pode surgir, ele pode aparecer. Bem, Nora se torna uma atriz também reconhecida, mas com a grande questão no desempenho do trabalho dela. Apesar dela gostar da profissão, mas ela tem muito medo. Ela desenvolve com frequência sintomas de pânico no momento antes de entrar no palco, né? Então, aqui a gente vê as imagens dela desesperada, né? Com medo de entrar, querendo trabalhar mais as falas e repetindo afirmações para justificar o que está acontecendo. Só estou repassando minhas falas, não dá, não consigo entrar no palco, não consigo respirar, preciso de água, soltem minhas roupas, estou me sentindo apertada. A necessidade de ancorar, ter um chão, é mostrada quando ela, em um determinado momento, ela beija o colega, do nada, ela beija e pede que ele bata, dê uma bofetada nela, como se ela precisasse descer, né? Assentar. O teatro aguarda e ela está lá no desespero, sem conseguir entrar no palco. Então, certas partes da psique, conforme Jung, desligam a tal ponto da consciência que parecem não somente estranhas entre si, mas próprias e autônomas. Então, provavelmente ela é tomada
é envolvida, ela é assombrada por um complexo, uma personalidade com autonomia diferente dela. Não é preciso que se trate de personalidades múltiplas e históricas ou de alterações esquizofrênicas de personalidades, mas de simples complexos inteiramente dentro do espectro do normal. Isso é uma fala do Jung. Do Jung. Então, quando ela entra no palco, a personagem assume e dá conta do que precisa ser feito. E ela diz: o que mais gosto é provavelmente criar uma personagem, mergulhar em outra perspectiva, assumir o papel de outra pessoa. E ela ressalta: quando a personagem fala, algo se revela também. E aí ela diz: sai a minha frustração, a raiva. Então, ela afirma que a personagem fala através dela, né? Que é uma afirmação que muitos escritores ressaltam, né? Que psicologicamente esses aspectos às vezes se manifestam e tomam muitas vezes o rumo da história. A gente não pode falar de medo sem falar um pouco de Pan e Exu também, né? Aqui na Bahia a gente tem o irmão gêmeo de Pan, que é o Exu, né? Então, Jung considerava o medo uma via legítima por onde seguir. Isso é o Hillman que diz que em seminários que o Jung falava, ele percebe que Jung tinha essa consideração. Ele parecia querer dizer que só se vai aonde se teme. Tal como o amor, o medo pode tornar-se um chamado à consciência. Encontramos o inconsciente, o desconhecido, o luminoso, o incontrolável, quando mantemos contato com o medo, conforme o Hilma ressalta. E ela consegue. A Nora vem, né, faz sucesso, é aplaudida, e nem parece que a coisa aconteceu daquela forma lá dentro. Bem, o filme aparece assim, como se fosse assim, em quadros, né? Então, num determinado momento aparece a experiência da morte da mãe. E eles fazem aquele encontro, né? Eu procurei ver como é o nome que se dá a esses encontros. E me parece que, com frequência, é dado esse nome, o encontro de memórias, né? Então, é um outro tema do filme, memórias, né? Passado, histórias, né? Então, quando Cícia, a mãe, morre, as irmãs Nora e Agnes recebem amigos e familiares para o encontro de memórias. A fresta a possibilidade de movimento, de transformações, eu imagino que aconteça com essa morte, né? Os lugares mais sensíveis são tocados mais uma vez. Então, se uma família que traz um caminho de ausências, de uma perda, então é como se a fresta que também está na casa, né? A brecha, isso é também ressaltado, é tocado, é sensibilizado nesse momento. E a gente vai ver que vai ser mesmo, né? Então, num determinado momento, a Nora passeia pela casa com o sobrinho Eric e vai mostrar para ele os lugares diferentes da casa, porque é uma casa cheia de segredos, né? Lugares vazados, túneis de calefação que transmitem, que você pode ouvir através deles. Então, lá vai, os lugares em que moram os segredos são reanimados e reencontrados nessa visita. Os vazamentos se mostrando, expondo aquilo que se esconde e se protege. Ao mostrar a Eric os tubos de calefação,
onde ouvia, quando criança, as falas dos pacientes que a mãe atendia no consultório ao lado, eis que ela ouve a voz do pai de forma inesperada. E ela fica muito assustada, fica perplexa, né? Ele chega sem aviso e adentra a casa como se nunca tivesse saído. Eu me lembrei do caso do vestido, aquele poema de Drummond, né? E o pai vai, passa um tempo, volta, senta na mesa e come como se tivesse saído para dar um pulinho na esquina e voltar. Então ele vem e quando elas verem, ele já está por lá, já está ali no consultório da ex-esposa, né? Tem um acanhamento da família nesse momento. O genro, o neto, não existe intimidade, conhecimento com ele. Agnes fala à Nora que o pai é o dono da casa, não houve separação formal, não houve mudança de documentos após a separação. E tem algo de humor nesse encontro, né? Porque fica todo mundo assim meio perdido, meio acanhado. O genro olha assim, aí ela diz: "Oh, esse é Ivan. Ah, eu conheço ele", como se ele fosse um pouco estranho à família, né? O Gustav. Mas existe esse momento de abraço, de carinho, né? Ele volta e, num determinado momento, ele diz que tem algo a falar para a filha mais velha. E eles marcam um encontro. Quando ele entra, ele diz para a filha que, em relação à garçonete, ó, ela acha que somos namorados, né? E ela dá risada, então. E ele fala sobre a retrospectiva da sua carreira na França. Então, estão fazendo uma retrospectiva de toda a carreira dele. Ele está há 15 anos sem lançar nenhum filme. E ele fala também do projeto de um novo filme após 15 anos sem dirigir nenhum filme. E ele deseja voltar em grande estilo e convida Nora para ser a protagonista. Diz que ele escreveu o roteiro para ela. Usando as palavras dele, aqui está o calhamaço, né, do roteiro. O filme que estou fazendo talvez seja o meu melhor filme. Tudo está a meu favor. Meu documentário estreou em vários países, estou em alta. Quero você como protagonista. Escrevi o papel para você, só você pode fazê-lo. Nora responde: obrigada, mas você nunca me viu atuar. Ela fica extremamente magoada porque ele não conhece o trabalho dela, né? E ele diz: eu consigo ver se um ator é bom em 2 minutos. Filmaremos na nossa casa, é perfeita. Não vou participar, diz ela. Não vamos trabalhar juntos, papai. Então ela recusa, né? E ela recusa de uma forma assim muito sentida. É um filme também, um outro tema que eu considerei importante, é a experiência. Tudo é vivido, né? Então, como o Hilma fala, é uma experiência sentida que a gente vê nesse filme. Tem muito valor no sentimento, na experiência sentida. E a gente observa isso aqui nela. Ela fica muito magoada, porque ela não sentiu. Primeiro, porque ela acha que ele vai fazer um filme sobre a mãe dele. A mãe dele se suicidou, né? Quando ele era um garoto. E ela acha que ele vai fazer um filme na casa sobre a mãe. E ela não gosta dessa ideia dele convidar ela e recusa, né? E ela sai, né? Expressão bastante incomodada.
e abre uma nova história, um novo quadro, né? Agnes, a irmã mais nova, ela fez um filme quando criança, junto com o pai. Ele fez um filme no passado. Ele, num determinado momento, na retrospectiva, ele está revendo este filme em que ela interpreta a Ana, que é uma garotinha que está fugindo, ela foge de uns soldados nazistas, junto com uma colega ou irmã, a gente não sabe bem, não está descrito o que é. E num determinado momento, ela cai e a outra vem ajudar ela, consegue ajudá-la, ela consegue se salvar e a outra menina, ela é capturada pelos nazistas e provavelmente deve ter ido para um campo de concentração, deve ter tido alguma situação angustiante, né? Ela fica olhando da janela, a pessoa que ela entra num trem e uma senhora que está do lado dela diz: não, não, não se manifeste. E ela chora, a menina, né? A atriz no filme, a menina é capturada pelo soldado nazista e Ana sobrevive. Então, tem este relato que nada como num sonho é por acaso. A gente vai voltar a esse assunto mais adiante, um determinado momento em que as duas irmãs conversam e concluem que o fato de Nora, a mais velha, ter ajudado Agnes, ter cuidado de Agnes durante a separação dos pais, estabilizou Agnes. Agnes desenvolveu uma proposta de vida mais assentada, mais tranquila, né? Então, ela se casou, tem um filho, ela trabalha como historiadora acadêmica, é como se ela tivesse o ancoramento que Nora não conseguiu encontrar na vida. Então, Nora, traz um comportamento melancólico, uma tristeza bem evidente, além do quadro que eu relatei antes, do medo, dos episódios de ansiedade. Ela tem uma história de uma tentativa de suicídio no passado e tem uma dificuldade muito grande em se manter numa relação, como se ela apresentasse um receio, um medo, uma angústia em se entregar, em se relacionar. Então, ela se envolve, mas quando ela aparece, inclusive, num relato posterior, ela tendo um caso com um colega casado e ela dizendo: eu acho ótimo que você é casado, porque aí eu não preciso me envolver, né? Fica uma coisa mais trivial, uma coisa sem muito aprofundamento. Então, ela traz essa marca, essa dor, esse sofrimento de não ter essa possibilidade de viver uma relação mais, deixa eu ver a hora, gente, mais profunda. Aqui é só para chamar atenção a retrospectiva do glorioso Gustav Borg, né? Então, ele aqui sendo entrevistado, meio comprometido com a recusa da filha, né? Mas ainda com o desejo de produzir, de dirigir o filme, o projeto dele botar para frente. E aí ele conhece uma atriz americana, né, de sucesso, e ela o convida para jantar, ela fica encantada com ele, esse cara, né, é um cineasta famoso. Ela assiste o filme em que Ana é a protagonista, fica encantada com o filme
E ele acaba convidando ela para fazer o papel, para ser a protagonista do filme. E aí entra numa história assim muito cheia de contradições, cheio de porque ele convida, mas não fica satisfeito, não com o trabalho dela como atriz, mas o que ele projetou, o que ele esperou, ela não consegue dar até na língua, né? Porque ela fala inglês e o filme é norueguês, então fica uma coisa meio estranha, né? E a impressão que dá é que ele imagina que o filme, a protagonista teria que ser Nora. E ela, por outro lado, fica querendo responder às expectativas dele, né? Ela fica fazendo tudo o que é possível no sentido de responder às expectativas, mas se observa que realmente a coisa não anda, né? Não prossegue. Bem, quando essa moça, Rachel, é convidada, Nora fica abalada, né? E aí aparece, ó, de novo aqui, ó, ela correndo em torno de um cemitério, né? Então, é uma imagem, né, de mortificatio, é uma imagem de nigredo, de morte, é uma imagem melancólica, né? Como se ela sempre rondasse esse lugar, né? Identificação com a morte, com a nigredo, com a melancolia. Bem, num determinado dia em que as irmãs se propõem a tarefa de dividir, doar, organizar os objetos deixados pela mãe, Nora vai encontrar com Agnes na casa da mãe, né, na nossa casa, né, do filme, e lá ela tem a notícia que o pai vai chegar juntamente com o elenco do filme, que eles já estão fazendo a leitura dramática, né, já estão começando a se reunir, e Nora diz: não vou ficar aqui, não tem jeito, não vou ficar. Então, ela não dá conta de encarar. Então, não foi uma coisa tranquila para ela dizer não. Ficou a mágoa, ficou a dor, está sensível esse lugar. Simbolicamente, no momento em que ela vê o roteiro na mão de Agnes, né, o pai deu para Agnes ler, inclusive porque ele quer convidar Eric, o neto, para trabalhar no filme, o que Agnes discorda, inclusive confessa para ele: não quero. Quando eu trabalhei no seu filme, eu tinha a idade do meu filho e passei aquele período sendo o centro do mundo na sua vida. Acabou o filme, você foi embora e eu fiquei no vazio. Nora escolhe um vaso, somente esse vaso. Ela, a princípio, disse até que a irmã poderia dar tudo da mãe, e ela, o vaso, também tem sua simbologia, sua alma, né? Então, esse lugar ocupado pelo vazio, esse vaso, né, que tem a ver com o materno. E ela, quando vê que o pai chega, ela foge. Foge por onde? Pelo atalho, né? Ela sai correndo e vai embora. Aqui o namorado, que eu já contei a história para vocês, o casado, ele estava até interessado nela, mas ela não topou, né?
E aqui é um lugar onde ela consegue ter afeto ao sobrinho, né? Ele, inclusive, diz que quando crescer quer casar com ela. E ela fica extremamente encantada com isso. Ele aqui brincando com o neto, seduzindo o menino para trabalhar no filme. Então, aqui é a planta do Jung também. A planta não é um simples produto do solo, mas um processo em si, vivo e criador, cuja essência nada tem a ver com as características do solo. Assim, a obra de arte deverá ser considerada uma realização criativa, aproveitando livremente todas as condições prévias. Seu sentido e sua arte específica lhes são inerentes e não se baseiam em suas condições prévias externas. Aliás, poderíamos até falar de um ser que utiliza o homem e suas disposições pessoais apenas como solo nutritivo, cujas forças ordena conforme suas próprias leis, configurando-se a si mesma de acordo com o que pretende ser. Por que é que eu coloquei isso aqui? Porque o Jung ressalta muito essa força que a arte tem de raptar o indivíduo, né? Então, muitas vezes a gente vê isso em Mozart, vê isso em vários artistas que às vezes são consumidos pela arte, né? Deixam sonhos, deixam outras coisas, porque a arte os aprisiona, né? Então, a gente poderia pensar, né, nessa coisa do pai ter ido embora, né? A nora que sofre tanto na hora de entrar no palco, mas mesmo assim ela é vinculada à arte. Então, como se fosse um chamado de uma profundidade muito maior do que a gente pode imaginar. A mãe de Gustav, né? Ela tem uma história bem triste, uma história bem dolorosa, não é? Ela foi uma garota também que morou na casa, né? Ela trabalhou na resistência contra os nazistas na Segunda Guerra e ela é presa e fica 2 anos sob tortura. Então ela sai. Quando ela sai, casa, tem um filho, mas acaba se suicidando. Ela se suicida, inclusive, na casa, na casa onírica, na casa do filme, né? Ele era pequenininho, ele era novinho, ele devia ter, acho que tinha 7 anos, né? Aí ele vai morar com o pai na Suécia e depois, aos 35 anos, ele volta e vai morar na casa. Aqui, a mãe dele, ela morre, ela se suicida enforcada. Tem um banquinho numa saleta na casa e ela sobe e isso acontece. Aqui a gente vê a Agnes, né? Em 2 momentos importantes do que se refere à história. Aqui ela lendo o roteiro feito para Nora, e aqui ela vai atrás da história da avó, né? Ela vai atrás da história, porque na medida em que ela começa a ler o roteiro, ela começa a ver que aquela história ali daquele filme não tem nada, não é da avó. Realmente ele escreveu um roteiro baseado no que ele imagina, né? Da imaginação dele sobre a vida de Nora. Porque, inclusive, ele não tinha conhecimento da tentativa de suicídio que ela teve. E ele faz relatos como se realmente ele tivesse presenciado aquilo.
Então, ela que vê isso e ela que também tem esse movimento de ir atrás. E é muito triste aqui, porque ela vê que realmente Karen foi submetida a várias formas de tortura. Enquanto isso, a condição do filme não está dando certo com a atriz convidada, né? E ela dignamente faz o desacordo com ele, procura ele e diz que realmente não se sente apta para ocupar aquele lugar que ela não sentia que era um lugar que ele, inclusive, gostaria que ela estivesse. E ela acaba saindo. Nesse momento, tem é bem interessante, nessa primeira foto, ele pede para ela falar um texto, né? E ele fica, você vê que ele fica assim, ouve, ele considera ela uma boa atriz, valoriza o trabalho dela, mas compreende que realmente não está de acordo com a proposta ela assumir esse papel. E ele fica muito deprimido, porque de repente ele não tem uma atriz, né? Ele acaba bebendo muito, e eu tenho a impressão que ele entra num coma alcoólico, porque posteriormente ele vai ser internado depois dessa experiência, dessa finalização que ele tem com a Rachel. Agnes, então, vai na casa, não tem conseguido falar com Nora, vai na casa de Nora e encontra o quadro assim típico de uma depressão bem acentuada. A casa toda bagunçada, ela muito triste, com a fisionomia bem melancólica, e ela chega, é muito linda, para mim, um dos momentos mais bonitos do filme, né? Uma expressão assim de amizade, de fraternidade muito grande entre as duas. Ela chega de uma forma. O filme também tem um outro tema que eu acho que é a paciência, né? O ritmo do filme é um ritmo muito cuidadoso, muito acolhedor. Então ela chega na casa de Nora, começa a limpar as coisas enquanto conversa, e aí coloca para ela que ela acha que ela poderia ler o roteiro, que ela leu e que ficou surpreendida e considerou que o roteiro foi escrito para a Nora, né? E aí ela pede para ela ler, né? Eu não vou ler todo, mas é muito lindo se alguém quiser voltar para ver, é muito bonito, porque ela começa a falar assim, o texto, o mesmo texto que a atriz americana tinha lido. E aí você vê que realmente tem toda uma diferença. A outra faz um bom trabalho dramático, mas o dela tem muito mais verdade, muito mais veracidade na forma que ela se, se coloca, né? Então ela começa assim, sabe, não acredito em Deus de forma alguma. Viemos de um lar onde tudo era irrelevante. E aí ela fala esse texto, eu acho que vale a pena. Quem não se voltou para olhar isso com atenção, vale a pena rever. E aí ela lê o texto, né? E as duas conversam a partir daí e reconhecem
alguma coisa se desloca, né? Eu conversei com uma amiga minha, como ela, Sara, ela disse assim, é como se Eros se apresentasse, né? Então, alguma coisa ocorre, descola alguma pedrinha que devia estar muito dura, eu acho que a água, né? Como Jung diz que tudo sempre iniciava com a água, alguma coisa amoleceu. E aí as filhas, por alguma razão, talvez compreendam um pouco o pai, né? Levando em consideração a história da mãe, o trauma transgeracional que traz, que permeia essa família, né? Ele interna, ele fica doente, elas vão visitar e a partir daí tem uma cena aqui muito bonita que a câmera faz, que mistura, né? O rosto dos três vai misturando, né? É muito lindo esse momento, né? Agnes, Gustav e Nora, ela lê, as duas conversam, e aí aqui ela pergunta, é outra cena também muito bonita, ela pergunta para a irmã, como é que você teve a mesma infância que eu, e você se estruturou, se organizou, tem sua família, e eu fiquei doida, né? Aí Agnes diz, não, você não ficou doida, você cuidou de mim, né? Então, você penteava os meus cabelos, você me dava banho, me levava na escola, mas você não teve quem cuidasse de você, mas você cuidou de mim. Então, ela coloca que ela não teve a falta que a irmã mais velha teve, né? Então, eu fico imaginando que essas coisas ditas, né, há tanto tempo escondidas, reprimidas, sussurradas, essas coisas faladas, eu acho que a condição foi se movimentando, né? E abre um outro cenário, nos deparamos com a condição de um pré-suicídio, né? Então, Nora está aqui arrumando o lanche do sobrinho e preparando o cenário da morte. E é o filme acontecendo, né? Então, a arte se manifestando em toda a sua beleza, em toda a sua propriedade, né? Então, é muito linda essa cena, né? Porque quando você pensa, ela fecha a porta e você acha que o banquinho vai cair e ela vai morrer, o cenário abre e tudo está acontecendo ali de uma forma bastante movimentada, de uma forma bastante criativa, de uma forma bastante animada, né? Animada. Os dois se olham, né? O pai e uma filha. Provavelmente acredito que vão brigar muito ainda pela frente, mas algo se resolveu e, conforme Jung coloca, homenageando a arte aqui, ele diz assim: os artistas, os gênios, os ditos loucos, são próximos da linguagem que a alma traz, como diria Jung. Só um gênio ou um louco pode desligar-se suficientemente dos vínculos da realidade a ponto de ver o mundo como seu livro de imagens. Os dois aqui, eu achei no final.
A casa reformada. O artista muitas vezes não se identifica com a obra, pode apenas obedecer, seguir um impulso aparentemente estranho. Sente que a sua obra é maior que ele e exerce um domínio tal que ele nada lhe pode impor. Então, a força, né? Tem uma citação do Jung que ele diz que o artista, quando está criando, acha que está nadando, mas na verdade está sendo levado por correntes invisíveis. Eu acredito nisso. É isso, gente. A história. Assim sou, Mafisa. É, muito bom, Ana. Você tem razão. Esse filme é maravilhoso, profundo, né? É mesmo semelhante a um Bergman. Nos leva a reflexões muito profundas. E eu acho que tem um símbolo aí também da maior importância. Você não falou dele, mas eu não sei se você concorda, que é o limite quando as relações chegam da possibilidade de perda, né? Isso, Porque essa casa parece o personagem principal, né? Com as suas rachaduras transgeracionais, mas é ali no luto, né? Que o pai chega e é o pico ali onde as transformações começam, né? Que parece, né? Elas já vêm muito antes, claro, porque esse roteiro já era um processo desse pai olhar para essa filha sim, e sim, lidar com os traumas dele também, né? Mas parece que é, esse luto, a perda vem como também um resgate, né, de memórias, de, de revisão dessa história, né? Porque elas também são muito tocadas quando esse pai vai para o hospital. sim, sim, Surge uma perfeito. possibilidade de perda, né? Então, eu acho que isso é um dos símbolos importantes também nesse filme, entre tantos outros. E vamos, então, abrir para que todos possam também participar e ampliar, né, a nossas colocações. Assim como a Marfisa Podem. apontou, né, Marfisa? Ah, eu também vi esse filme como um grande trabalho do, do pai, do luto pela mãe. Porque aquele menino também, por um segundo, estaria presente no momento do suicídio da mãe. Então é algo muito forte, porque A o pai, ele morte. fica pensando na morte da mãe. E ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. E naquela repetição, ele vai elaborando também o que é que foi o trauma, uma tragédia. Né? Um menino A tragédia. É. de 6, 7 anos, que por um segundo, talvez, aí são elucubrações, mas por um segundo, talvez, quem sabe ele pudesse evitar aquele suicídio, né? São coisas que o trauma traz, né? A culpa, a sensação de culpa, enfim. E uma outra frase também, que daí eu peguei agora com a exposição da Ana Sueli, quando a Nora fala: soltem minhas roupas, estou me sentindo apertada. Né? A roupa dela, da vida, está muito apertada. Acho que no filme tem essa soltura da roupa da Nora quando ela Isso. concorda em fazer o filme do pai. Né? Aí a roupa dela está sendo solta. Né? É um filme belíssimo, É Ana. belíssimo. É. Obrigada a todos vocês pela presença.
E boa noite para todos.